Efésios capítulo 5, versículo 1. Portanto, sejam admiradores de Deus como filhos amados. Amém? Portanto, sejam admiradores de Deus como filhos amados. Amém? Portanto, sejam trabalhadores de Deus como filhos amados. Amém? Portanto, sejam... Não, vocês estão muito fracos. Vamos lá, 1, 2, 3. Flamenguistas estão meio cansados, né? Ganharam ontem, aquela coisa. Vamos lá. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Como filhos amados. Irmãos, preste atenção. Paulo está escrevendo essa carta aos Efésios, ou Paulo está escrevendo essa carta aos cristãos de Éfeso, com um objetivo muito simples. O objetivo de incentivar o amadurecimento espiritual. Quando você lê a carta de Efésios, de Paulo aos Efésios, ou à igreja de Éfeso, esse é o intuito de Paulo. Paulo está falando sobre o amadurecimento espiritual, sobre o crescimento espiritual, sobre o desenvolvimento espiritual. Quando você olha capítulo 4, por exemplo, você vai ver Paulo fazendo uma convocação para que aqueles cristãos de Éfeso abandonem o velho modo de viver e comecem a caminhar de maneira digna da nova vida que receberam de Cristo. O contexto, o capítulo 4, quando nós olhamos capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer, portanto, andem de modo digno a vocação que vocês foram chamados. Quando você lê a partir do versículo 22 do capítulo 4, ele vai falar sobre isso também. Ele vai dizer, olha, vocês precisam ter cuidado com algumas coisas. Vocês precisam abandonar a velha criatura, abandonar o velho homem. Então Paulo está preocupado com o amadurecimento espiritual dos cristãos da igreja de Éfeso. Ele está dizendo, olha, vocês precisam abandonar o velho modo de viver, vocês precisam caminhar de maneira digna a essa vida que vocês receberam em Cristo. Mas quando nós chegamos no capítulo 5 e no versículo que nós lemos, ele eleva o ensino. Ele não está dizendo, apenas abandonem, e comecem a viver uma nova vida. Não, ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo só isso. Os ensinamentos de Paulo não se encerram no abandono e no começo de uma nova vida. Ele leva agora os cristãos de Éfeso e a nós, porque essa palavra cabe a nós, ele eleva o entendimento, o ensinamento a um nível mais profundo. Paulo vai dizer o seguinte, não basta apenas mudar os maus hábitos, não é o suficiente mudar comportamentos superficiais. Paulo está dizendo, é necessário viver um novo padrão de vida. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam sair da superficialidade, vocês precisam sair do raso e vocês precisam aprofundar-se mais. É sobre isso que Paulo vai tratar então no capítulo 5. Preste atenção. E como então nós podemos sair desse padrão de vida? Eu já abandonei a velha vida. E agora eu já sou crente, né? Eu já não faço mais coisas antigas, as coisas que eu fazia antes. Não, agora eu já mudei muitos dos meus hábitos. Não, aquilo que eu fazia eu não faço mais. E às vezes na nossa caminhada cristã, nós nos satisfazemos com isso. Nós nos satisfazemos com o raso. Nós nos satisfazemos com a superficialidade. Nós nos satisfazemos simplesmente em sair de uma vida que nós estávamos vivendo e começarmos a viver outra. Nós nos satisfazemos nós dizemos, olha, mas pelo menos eu já não faço mais o que eu fazia antes. Veja, isso é bom, não é ruim. Eu não estou dizendo que isso é ruim e condenável, mas Paulo eleva o ensinamento. Paulo está dizendo, olha, vocês têm que andar de modo digno, né, de acordo com a vida que vocês receberam em Cristo,
vocês precisam abandonar o velho estilo de vida, mas ele diz, não esqueçam que vocês precisam tornar-se a partir de agora imitadores de Deus. Imitadores de Deus. E como? Como nós vamos ser imitadores de Deus? E veja que ele aprofunda mais ainda. Ele diz, portanto, sejam imitadores de Deus. Ponto. Ele não dá ponto final aqui. Ele diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Paulo é profundo. Os escritos de Paulo são profundos. Paulo quer enraizar o crente. Paulo quer dizer, chega de superficialidade, chega de raso. Você precisa de coisas mais profundas, chega de papinha, chega de leitinho. Você precisa de nutrientes que possam te trazer muito mais sustentação. É isso que Paulo está dizendo, chamando a atenção, dizendo, olha, chega, tá bom, que maravilha, você abandonou a velha vida, que coisa boa, você está vivendo a vida que Cristo realmente te deu, você passou a viver a vida que Cristo te deu, mas ele está dizendo, não é só isso. Agora você precisa tornar-se imitador de Deus. E não de qualquer maneira. Você precisa se tornar imitador de Deus como filho amado. Preste atenção, talvez uma das fases mais bacanas na vida de uma criança é quando ela começa a imitar os seus pais. É quando ela começa a imitar os seus pais. E na maioria das vezes isso acontece de forma muito natural. Os filhos observam os pais, as atitudes dos pais, e eles repetem tudo. Eles repetem o jeito de falar, o jeito de andar, eles repetem os gestos. Alguns tentam até repetir as expressões faciais. Eu acredito que vocês já viram algum menino, de repente, você chega no banheiro, ou já viu isso em comercial, televisão, está lá ele com espuma de barbear na cara, no rosto. Por quê? Porque ele vê o seu pai se barbeando. E o filho vai e quer fazer igual. Você diz, mas quem que te ensinou isso? Eu não sei se você já viu, acredito que você já tenha visto, uma menina aparecer na sala com o sapato da mãe, pezinho 23, dentro de um sapato 37. Acredito que você também já viu isso. Por que eles fazem isso? Exatamente porque, como filhos amados, eles admiram os pais. E por admirarem os pais, eles querem ser como aqueles que eles amam. Quantos estão entendendo? Tem uma música tradicionalista, regionalista, lá no Rio Grande do Sul, uma música gaúcha, que diz o seguinte: quero gaita de 8 baixos, para ver o ronco que sai, botas feitio do Alegrete e esporas do Ibirocai, lenço vermelho e guaiaca compradas lá no Uruguai, para que digam quando eu passe, saiu igualzito ao pai. O cara quer vestir a roupa, ele quer a indumentária completa, igual, ele quer se vestir igual ao pai. E ele encerra a estrofe dizendo, para que digam quando eu passe. Para que digam quando eu passe pelas ruas, as pessoas olhem e digam, esse aí saiu igualzito ao pai. É isso que Paulo está dizendo. É exatamente essa ideia que Paulo traz. Ele está dizendo, olha, nós devemos imitar, ou devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, para que as pessoas digam, quando passemos por elas, saiu igualzito ao pai. É isso que Paulo está dizendo, se você for imitador de Deus, quando você olha lá no livro de Reis, a Bíblia diz que uma mulher viu, uma mulher sem filho, casada, ela diz que um dia ela chama o marido dela e ela diz, olha, eu tenho observado que este homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. E não é porque ele se vestia como um homem de Deus. Não é porque ele tinha um corte de barba, de cabelo igual de um homem de Deus, era o comportamento dele.
Eliseu, o comportamento de Eliseu, a forma como ele tratava, a forma como ele se comportava, revelava de quem ele era filho. Meu Deus. Meu Deus. A mulher chama o marido e fala: marido, tenho observado que este homem que sempre passa por nós é verdadeiramente um homem de Deus. Meu Deus. Meu Deus. Por quê? Porque Eliseu nada mais era do que um imitador do Pai. Um imitador de Deus. Por isso Paulo vai dizer: portanto, sejam imitadores. Não é admiradores de Deus. Deus tem um monte de admirador, gente. Paulo não está dizendo sejam admiradores, e ainda que a admiração faça parte. Ele não está dizendo sejam trabalhadores, ainda que trabalhar para Deus faça parte. Ele diz sejam imitadores de Deus, como filhos amados, para que quando você passe pelas ruas, as pessoas digam: lá vai um filho de Deus. Lá vai um homem de caráter, uma mulher de caráter. Lá vai um homem santo, uma mulher santa. Lá vai uma pessoa que realmente reflete a imagem do seu Pai. Não a igreja. Nossa, lá vai alguém que representa a igreja. Não é sobre isso, é sobre Deus. É sobre Pai. Sede, portanto, sejam imitadores de Deus. E eu quero falar 3 coisas aqui. Para sermos imitadores de Deus, devemos, preste atenção, para sermos imitadores de Deus, devemos, primeiro, prestar atenção ao caráter de Deus revelado nas Escrituras. Nós não podemos imitar quem nós não olhamos, quem nós não conhecemos, a quem nós não prestamos atenção aos detalhes. Já viu esse pessoal na televisão que imita famosos? Você já viu? Às vezes tem gente que a voz dele não tem nada a ver com a voz da pessoa, mas o trejeito. Já viu? Vocês já viram? Tem um aqui no Brasil tem vários aqui, né? Mas tem um aí que imita o Neymar, é sósia do Neymar. Sósia do Neymar. Ele literalmente, o cara faz alvoroço por onde passa. Mas não é a voz, é o trejeito. Por quê? Porque o cara, para imitar, ele teve que prestar atenção nos detalhes. Detalhes. O cara fica ali, ó. Quanto tempo será? O cara fica ali estudando aquela pessoa, estudando o trejeito. Como é que ele para? Como é que ele caminha? Como é que ele cruza o braço? Qual é o óculos que ele usa? Como é que é o cabelo que ele... Qual é o corte? Qual é o penteado? O cara fica prestando atenção aos detalhes. E aí ele se torna um sósia ou um imitador perfeito. Capaz de ser confundido. Confundido nas ruas. E olha, eu vou exagerar. Vou exagerar aqui. É capaz de alguns... Se você colocar ao lado do verdadeiro, nem sabe quem é o verdadeiro, quem é o falso, ou o imitador. Olha só o que Deus está dizendo, olha o que Paulo está dizendo, portanto sejam imitadores. Então, para nos tornarmos imitadores de Deus, nós devemos primeiro prestar atenção aos detalhes, ou prestar atenção ao caráter de Deus revelado nas Escrituras. Irmãos, olha só, presta atenção, a imitação de Deus, nesse caso, não pode ser apenas, ou não pode ser baseada em uma ideia vaga sobre quem Ele é. Você não pode ser imitador de Deus por aquilo que você imagina que Deus é. Você vai imitar alguém que você, eu acho que Deus é assim. Não tem como, você nunca vai ser imitador daquilo ou daquele que você não conhece detalhes, profundidades. Então presta atenção, a imitação de Deus não pode ser baseada apenas, ou não pode ser baseada em uma ideia vaga sobre em quem Ele é, mas deve ser baseada onde? Nas Escrituras Sagradas, fundamentada.
a imitação de Deus, para imitar a Deus, nós precisamos estarmos fundamentados na revelação das Escrituras Sagradas. Nos dias de hoje, nós vemos muitas pessoas criando versões de Deus, esse Deus que se ajusta ao estilo de vida dela, ao seu padrão moral. Hoje, infelizmente, não é de hoje, né? Mas a gente vê as pessoas, ao invés das pessoas moldarem as suas vidas conforme a vontade de Deus, eles tentam moldar Deus conforme as suas próprias vontades. É o que nós estamos vendo hoje. E aí fica fácil eu imitar um Deus que eu criei, da minha cabeça. Um Deus que eu inventei. Um Deus que eu acho que Deus é assim. Não, para mim Deus é assim. Escuta, não é o que Deus é para você, é o que Ele é. Quando Ele diz, Moisés, vai lá libertar o povo de Israel, Moisés pergunta, tá, mas e eu vou dizer o quê? Quando eles me perguntarem, quem te enviou, o que eu digo? Diga para eles, o grande eu sou. Ele está dizendo, Moisés, você não precisa inventar uma história. Você não precisa inventar um Deus que não existe. E hoje o que nós vemos, infelizmente, são pessoas criando deuses que se moldem à sua vontade. Porque o ser humano não quer moldar a sua vontade, a vontade desse Deus eterno, Criador de todas as coisas, o único Deus verdadeiro. Você consegue entender isso? Isso é incrível. Isso é incrível. Aí elas batem no peito e dizem, não, eu sou imitador de Deus. Mas é o Deus que ela criou na cabeça dela. Não é o Deus que está revelado nas Escrituras. Então nós precisamos buscar conhecer a Deus como Ele realmente é, e não como gostaríamos que Ele fosse. Entenda isso. Muitos sabem sobre Deus, mas não vivem como Ele deseja. Craig Groeschel, um pastor americano, ele escreveu um livro intitulado O Cristão Ateu. O Cristão Ateu. E esse livro fala exatamente sobre isso. Pessoas que se dizem cristãos, que estão dentro das igrejas, mas vivem a sua vida do seu jeito, e não do jeito de Deus. Ele é um cristão ateu. Porque embora ele se denomine ou autodenomine cristão, ele se torna ateu quando ele não faz aquilo que Deus está dizendo. Porque ele não acredita que aquilo que Deus está dizendo é o que Deus espera dele. Ou é a verdade. Aí mais uma vez eu volto, para ele a verdade é aquilo que se encaixa na sua concepção de Deus. Não, Deus jamais faria isso. Deus faz. Se a Bíblia diz que Deus faz, e não é o homem que vai mudar a Deus. Se a Bíblia diz que Deus é justiça, Ele é justiça. E não tem quem faça, não tem o homem que faça Deus mudar e ser só amor. Hoje só se prega de Deus de amor, o Deus de amor, o Deus de amor. Mas se esquece de dizer, escuta, o Deus que ama tanto seus filhos, que Ele é capaz de punir os seus filhos, pelo bem deles. Pelo bem deles. Mas veja, as pessoas criam esse Deus que se encaixe na sua vontade. Moisés subiu para orar, para ter um encontro com Deus, ficou 40 dias e 40 noites no monte, recebendo a revelação de Deus, as leis de Deus. Daqui a pouco Deus falou, Moisés, desce que o bicho está pegando lá embaixo. Quando Deus desceu, sabe o que estava acontecendo? O Arão, o irmão, o sacerdote, tinha construído um bezerro de ouro para o povo de Deus adorar aquele bezerro. Moisés chegou e falou, vocês estão loucos? Vocês estão malucos? O que vocês fizeram? Aí Arão olha para ele e fala, sabe o que é o povo? O povo aí, você estava demorando demais lá em cima, e o povo falou, Arão, nós vamos dar os brincos, as correntes de ouro, vamos dar tudo de ouro, você constrói para nós um bezerro, e nós vamos dizer, esse sim, foi o Deus que nos tirou do Egito. Eu acho mais engraçado o que Arão diz. Eu joguei todo o ouro no fogo e saiu esse bezerro.
Ora. Eu joguei no fogo e saiu. Meu Deus do céu. E às vezes o ser humano está assim, o que nós vemos hoje é assim. Nós vemos pessoas dentro das igrejas construindo um Deus para si. O Deus que aceita o seu estilo de vida e que se encaixe no seu estilo de vida. Isso é grave. Não tem como ser imitador de Deus. Você pode ser imitador do pastor, imitador da igreja, você pode ter a camiseta de crente, Bíblia de crente. Você pode qualquer coisa, mas não será conhecido como um imitador de Deus. E o que Paulo está dizendo, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Se você é filho de Deus, você tem um pai. E se você tem um pai, você precisa querer ser a expressão desse pai. A expressão desse pai. Preste atenção, meu irmão. A intimidade com Deus cresce na medida em que investimos tempo em oração, meditação e prática da palavra. Você só pode conhecer mais a Deus se você buscá-lo aonde Ele é encontrado. Ele é encontrado e revelado nas páginas da Escritura. Ele é encontrado e revelado na tua vida de oração, na tua vida de devocional. Ele é encontrado e revelado, sabe aonde? Na vida de irmãos, de crentes que professam a fé verdadeira em Cristo Jesus. É ali que Deus é revelado. Deus é revelado no abraço do irmão. Deus é revelado numa mensagem que Ele te manda, o irmão te manda, e aí tudo bem, você está precisando de alguma coisa, posso orar por você, você tem alguma necessidade, é Deus cuidando de você, isso aí é Deus cuidando de você. Então é isso que nós precisamos entender. Se nós queremos, ou acho que todo mundo vai querer, para sermos imitadores de Deus, primeiro, nós devemos prestar atenção ao caráter de Deus revelado nas Escrituras. Revelado aonde? Nas Escrituras, não na tua cabeça e nem na minha cabeça. Nem na tua e nem na minha. É o que está revelado nas Escrituras. Que Deus é esse? Que Deus é esse? É isso que nós precisamos entender. Se é um Deus que diz sede santos porque eu sou santo, para eu ser imitador de Deus, o que eu preciso ser? Santo. E santo não é ideia de uma imagem. Ser santo é ser separado. Separado para o serviço, para a obra de Deus, separado para Deus. A minha vida é do Mestre. Como as igrejas cantaram durante muitos anos. Hein? A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, tudo é do meu Mestre. Mas que seja de verdade. Segundo, para sermos imitadores de Deus, devemos nos esforçarmos para fazer igual, ou nos esforçar para fazermos igual. Interessante, irmãos, o chamado para imitar a Deus exige esforço consciente. Tem gente que ainda está esperando Deus soltar um... Tem gente que ainda está esperando Deus, sei lá, tratar exclusivamente com Ele. Tem gente muito crente alecrim dourado. Está esperando, não, eu estou esperando, pastor, quando Deus... Então, eis que te digo. Eis que te digo. E nem preciso me esforçar muito para te dizer. Olha só, para sermos imitadores de Deus, nós devemos nos esforçar para fazermos igual. Escuta uma coisa, meu irmão, não é algo que acontece automaticamente, exige esforço de nós. Eu quero ser imitador de Deus, eu quero ser mais parecido com Deus, eu quero ser igual a Ele. Preste atenção, obviamente. Quando nós olhamos a transcendência de Deus, não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre a forma como Deus se revelou em Cristo Jesus. Deus se revelou em Cristo amando as pessoas. Deus se revelou em Cristo perdoando quem os ofendia. Deus se revelou a Cristo tendo compaixão dos necessitados. Deus se revelou em Cristo tendo misericórdia dos caídos, dos feridos. Então, se nós queremos e nós precisamos ser imitadores de Deus, é dessa forma. Nós não vamos ser imitadores de Deus na sua transcendência. Nós vamos ser imitadores de Deus exatamente na forma como Deus se revelou em Cristo aqui na terra. Como que Jesus andou nesse mundo?
Quais foram as práticas, o que ele fez, como ele tratou as pessoas, como ele tratou quem o odiava. Eu tenho uma notícia para te dar. Final do Sermão do Monte, Jesus disse: olha, vocês sempre ouviram dizer, amem os seus amigos e odeiem quem vos persegue. Tenho uma novidade para lhes dar. Tenho uma boa notícia, tenho algo novo para vocês. Amem os seus amigos e orem pelos que vos perseguem. Quer ser imitador de Deus? Está aí. Quer ser imitador de Deus? Está aí. Tem gente guardando rancor, tem gente sofrendo na sua saúde, no seu físico, Alessandro. Corroído pelo um ódio, pelo rancor, pela uma ferida que não fecha. Por quê? Porque está dizendo, mas eu não posso. Eu fui muito ferido. Olha para a cruz. Nós cantamos aqui no início do louvor, eu olho para a cruz. E o que você vê quando você olha para a cruz? Hoje nós vemos uma cruz vazia, mas há mais de 2000 anos, o que nós víamos? Um inocente, perdoando quem o estava matando, perdoando aqueles que estavam zombando dele. Quer ferida maior do que essa? A ferida da traição, do abandono. Os homens em quem ele investiu 3 anos da sua vida, o abandonaram. E ele está lá na cruz. Os caras estão cuspindo, martelando, cravando espinho na cabeça dele. E ele está orando e dizendo, Senhor, Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes. Os caras olham para ele, zombam dele e falam, se tu é o Filho de Deus, desce dessa cruz. Ele disse, se eu quisesse, eu poderia orar o Pai, ele mandaria uma legião de anjos aqui e acabar com tudo vocês. Mas ele disse, não. Você consegue entender? Nós não estamos falando de imitar a Deus na sua transcendência. Nós estamos falando de imitar a Deus na revelação de quem Deus é em Cristo Jesus. Então, para isso, nós precisamos nos esforçarmos para fazer igual. Presta atenção, um atleta precisa de disciplina para alcançar excelência. O cristão precisa de disciplina espiritual para viver segundo os padrões de Deus. Não é um convite a uma fé passiva. Tem gente assim, ó, eu já sou da igreja. Agora eu já sou crente. Passivo, ao extremo de passividade. Não se liga, não se antena, não se acorda. Uma coisa assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É uma coisa assim, tomara que Jesus volte logo. É uma coisa assim, lembrei, lembrei que eu tenho igreja, agora eu lembrei. Tem gente vivendo uma fé passiva ao extremo. Entenda, tem muita gente esperando vontade para orar, esperando vontade para ler a Bíblia, esperando vontade para vir para a igreja, esperando vontade para amar as pessoas, esperando vontade para perdoar as pessoas, esperando vontade para suportar o outro, esperando. Deixa eu te dizer, não vai acontecer. Se você não for intencional, se você não entender que ser imitador de Deus exige um esforço da tua parte. Esforço precede o sentimento. Tem gente esperando. Pastor, quando Deus falar comigo, eu faço. Está faltando abrir a Bíblia. Porque tudo que você precisa ouvir, Ele já te falou. E já ficou registrado aqui, ó. Não tem nada de novo. Nada. Não, estou orando para ver se Deus quer que eu trabalhe para Ele na igreja. Alecrim dourado, eis que te digo, trabalhe. Você que está aí sentado, de camisa. O que você está esperando? Pastor, eu estou orando para ver se... Irmão, deixa eu te dizer, não tem nada que Deus esteja esperando de você que já não esteja revelado aqui. Nada. Falta você ser mais intencional. Se esforçar numa vida
de oração, de leitura da Bíblia, de participação, de envolvimento. Quer saber de uma coisa? Eu preciso me envolver no que Deus está fazendo. Quer saber de uma coisa? Eu preciso me envolver nas coisas que Deus está fazendo, no mover que Deus está fazendo. Eu preciso me envolver. É assim que funciona. Nós precisamos decidir obedecer, mesmo quando não sentimos vontade. Imitar a Deus requer renúncia. Renúncia. O mundo está sempre nos empurrando para um estilo de vida contrário aos valores do reino de Deus. Nós precisamos seguir o padrão de Cristo. Escolher perdoar em vez de guardar rancor. Agir com integridade em vez de seguir o caminho mais fácil. Servir aos outros quando, na verdade, queremos ser servidos. Isso tudo são desafios diários. Sabe por quê? Porque requer esforço. E a nossa natureza humana não quer. A nossa natureza humana não quer se render. Não quer. A nossa natureza humana não quer se render à vontade de Deus. Nós queremos reinar sobre as nossas vontades. Nós cantamos, eu te entrego tudo. E quando Deus diz, então me dá. Entrega. Ah, Deus, mas isso não. Tem gente guardando cômodos da sua vida. Tem gente que já guardou a chave de alguns depósitos do seu coração, porque nessa área eu não quero que Deus mexa. Talvez seja essa área que está travando a tua vida. Talvez este seja o cômodo que precisa ser aberto para que a luz de Cristo entre e você se torne aquilo que Deus te criou para ser. Cadê os crentes para dar amém aí? Vamos lá. Terceiro e último. Para sermos imitadores de Deus, devemos seguir fazendo até dar certo. Isso chama-se perseverança, persistência, continuidade, esforço. Olha só, muitas pessoas desistem de imitar a Deus porque falham no processo. Ah, eu tentei, não deu certo. Ah, eu já tentei, não deu certo. Tem muita gente assim. Mas nós precisamos entender que a transformação é um caminho progressivo. Deus não espera que sejamos perfeitos da noite para o dia, mas Ele espera sim que busquemos a perfeição dia após dia. Sabe, irmão, eu não posso estar lutando com as mesmas mazelas que eu lutei o ano passado, o ano retrasado. Às vezes você vai aconselhar pessoas, ela está 10 anos no mesmo buraco. Ele nem mudou de buraco. Ele está no mesmo. No mesmo estágio, na mesma. 10 anos. Aí você diz assim, irmão, não teve luta nova nesse tempo todo? Irmão, queira luta nova, porque luta velha é brabo, né? Tem gente que está tão viciado nesse ciclo, que você olha para ele e fala, ainda estou infeliz. Por que você está infeliz? É um problema novo? Não, mesmo. 10 anos. 10 anos no mesmo ciclo de dor, de sofrimento, de angústia. Ei, rompe com isso. Como assim? Sabe por quê? Porque você aceitou esse jugo. E você só caminha assim, ó. Só com a cabeça baixa. É só o que você consegue enxergar. É o próximo passo que você dá. Mas Jesus disse, eu tenho um jugo para colocar sobre os teus ombros. Um fardo mais leve. Eu quero que você me entregue esse. Eu quero tirar esse fardo dos teus ombros para que você levante a cabeça. Para que você perceba que existe um caminho novo. Às vezes é só isso que está faltando para você, meu irmão. Às vezes é só isso que está faltando para você. Você levantar a sua cabeça. E você dizer, quer saber de uma coisa? Esse ciclo de derrota, de fracasso na minha vida, termina hoje. Posso experimentar outros, mas não vai continuar no mesmo. Tem gente que está uma vida de inferno no casamento há tantos anos. Ele não consegue romper com essa infelicidade no casamento. Tem gente que está com dívidas, endividados, problemas financeiros há muitos anos e ele está ali assim, ó. Ali, ó. Por quê? Só assim, andando assim, ó. Não tem um problema novo. Não tem tempo para problema novo.
Tem gente que está... Ei, meu irmão, deixa eu te dizer, rompe esse ciclo, levanta a tua cabeça, faz o que é certo. E o que é certo? É buscar a transformação. É você dizer, embora hoje não tenha dado certo, eu não vou baixar a minha guarda, eu não vou desistir, eu vou me levantar, eu vou continuar, porque eu sei que Deus tem novidade de vida, Deus tem coisas novas para a minha vida lá na frente. O segredo é não focar nas falhas, mas focar na fidelidade de Deus. Presta atenção, Deus nos dá oportunidades todos os dias. Provérbios 24:16 vai dizer, porque 7 vezes o justo cairá, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. E se levantará. 24:16, Provérbios. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Não vai ficar prostrado. Mas tem muito justo prostrado, gostando da condição, acostumado. Entenda, eu quero encerrar. Deus não está pedindo aqui, nesse ponto que eu estou falando, perfeição imediata. Mas Ele está pedindo um coração disposto a continuar aprendendo e crescendo. A verdadeira transformação acontece na perseverança. Quem desiste cedo nunca verá o fruto do seu esforço. Quem desiste cedo nunca verá o fruto do seu esforço. Por quantos anos você está disposto a orar pela salvação desse teu familiar? Ih, pastor, já até parei de orar. Nunca verá o fruto do teu esforço. Nunca verá o fruto do teu esforço. Pedi, batei, buscai. Porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate, a porta se abre. São promessas de Deus. São promessas de Deus. Você não precisa orar para saber se Deus tem interesse em salvar a tua família, porque Paulo diz a Timóteo, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Nós precisamos entender, quanto mais buscamos nos parecer com Ele, mais o Espírito Santo opera em nós, mais o Espírito Santo nos ajuda e nos capacita nesse processo. Não é você ser parecido com Deus. Pronto, agora, a partir de agora eu não peco mais. A partir de agora eu não vou ser mais chato. A partir de agora eu não vou ser mais... A partir de agora eu vou ser... Não, não é você. É você dizer, Senhor, Espírito Santo, me ajuda. Minha vida está nas tuas mãos. Espírito Santo, vontade de dar um murro na cara desse, mas Espírito Santo me ajuda, me controla, porque se o Senhor não me ajudar, eu vou dar um murro. Ô Senhor, vontade de mandar para as cucuias. Ô Senhor, vontade de mandar para o Japão, Senhor. Então, Senhor, me ajuda, porque senão eu vou mandar. Espírito Santo, me ajuda, controla as minhas emoções, meus sentimentos, a minha impulsividade. Espírito Santo, por isso que você tem que, antes de sair, você ora. Por isso, quando você acordar, você coloca a tua vida nas mãos de Deus e diz, Senhor, hoje, segunda-feira, coisa maravilhosa, terça-feira, dia abençoado. Então, Senhor, por favor, me ajuda. Espírito Santo esteja comigo durante esse dia. Ele está, mas, Senhor, Espírito Santo esteja comigo, me ajudando, me alertando, fazendo... Antes de eu dar aquela buzinada, antes de eu dar aquela buzinada, botar a cabeça para fora e xingar. Espírito Santo, me faz eu lembrar que eu sou crente. Eu já contei aquela historinha para você, mas eu vou contar de novo para encerrar. O cara saiu do mercado, do shopping, e alguém atrás dele, Fabrício. Bibi. Ele, caramba, esse cara aqui é buzinando. Aí ele continuou andando. E o cara atrás dele, Bibi. E ele, mas será mesmo? O que esse cara aqui é buzinando atrás de mim? E ele foi indo. E o cara atrás dele, Bibi. E ele foi estressando. Daqui a pouco ele estressado é estranho, porque o cara não saía buzinando atrás dele, ele parou o carro, o cara parou também. E ele desceu irado do carro, irado. E foi no cara e falou, quer que você não para de buzinar? E começou a... Cobras e lagartos. Começou a xingar o cara tudinho, o cara ficou assim.
apavorado. Quando aquele homem sossegou, parou de xingar tudinho, o homem de dentro do carro, de trás, que não parava de buzinar, e falou: não, senhor, é por causa do seu adesivo. O adesivo no carro da frente dizia: se você é cristão, buzine. Ele era cristão e o de trás também. E o cara bebe. E o irmão desceu da cruz. O que é que você está buzinando? O que é que você está pensando? Ele só queria se identificar com o outro. Somos irmãos em Cristo Jesus. Cuidado com o adesivo que tem no seu carro, hein? Amanhã pode ser eu buzinando atrás de você. Então presta atenção. Coloque a tua vida sob a direção do Espírito. Não tem nenhum mal, irmãos. Não existe nenhum mal em sermos imitadores de Deus. Para sermos imitadores de Deus, devemos, primeiro, prestar atenção ao caráter de Deus revelado nas Escrituras. É esse Deus que você tem que ser igual. Não é o Deus da tua cabeça. Segundo, você precisa se esforçar para fazer igual. O que Deus fez através de Cristo, então eu preciso me esforçar para ser igual. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Ele, eu quero ser imitador, eu quero que as pessoas passem, quando eu passar pela rua, as pessoas digam: saiu igualzinho ao Pai. Eu quero que as pessoas olhem e digam, que elas não digam lá vai um pastor, mas que elas digam lá vai um homem de Deus. Alguém que sabe respeitar, tratar, se comportar, compassivo, misericordioso, amoroso. É isso que nós temos que ser. Dessa forma. Para sermos imitadores de Deus, por último, nós devemos seguir fazendo até dar certo. Não é porque você tentou a semana passada ser imitador de Deus e não deu certo que você abandonou o jogo, jogou a toalha, largou mão de tudo. O pastor falou que eu tenho que ser imitador de Deus, mas não dá. Eu não consegui, eu até tentei, mas na primeira já deu errado. Continue até dar certo. É dessa forma que você vai ver o fruto do teu esforço. Quem é filho de Deus aqui, levante sua mão. Seja imitador do Pai. Seja imitador de Deus. Fique de pé por um momento.